Olha, a Vital contratou a Cisco para aumentar a capacidade de rede neutra de fibra ótica da empresa, né? A Cisco anunciou no dia 27 agora de fevereiro que está trabalhando com a Vital para aumentar a capacidade de sua rede neutra de fibra ótica no Brasil. A Vital é proprietária da maior rede de infraestrutura de fibra ótica do Brasil, com 450 mil quilômetros de fibra terrestre, conectando mais de 2.380 municípios no Brasil. O objetivo do contrato com a Cisco é, segundo as empresas, acelerar a implantação do 5G no Brasil. O 5G depende de fibra ótica e a maior malha de fibra ótica do Brasil é da Vital. Vital, que a Oi tem 34, 35% de participação. Esta participação da Vital, nós precisamos na AGE, na Assembleia Geral Extraordinária de 6 de março, colocar como uma questão relevante do ponto de vista de que a Oi não deve se desfazer precocemente dessa sua participação. Não deve se desfazer precocemente dessa sua participação. É preciso dar tempo ao tempo para que a Vital se valorize mais e aí essa participação da Oi possa chegar num patamar de 20 bilhões, 18 bilhões, entendeu? Ou mais. Então é preciso ter paciência para que a Vital se valorize. Então o novo conselho deve ter essa postura de garantir que não vai vender mais participação na Vital até uma data futura, posterior a 2025, provavelmente. Posterior a 2025, provavelmente. Então é preciso pontuar a necessidade de manutenção deste ativo nas mãos da Oi, porque isso vai ter lá na frente um valor enorme. A Oi precisa fazer o possível e o impossível para preservar o seu pedaço na Vital, né? Então, pelo contrato, a Cisco fornecerá arquitetura de transporte automatizada e convergente de ponta a ponta. Essas tecnologias vão facilitar, diz a Cisco, a gestão e o gerenciamento de rede de fibra ótica, além de aumentar a capacidade de transmissão da infraestrutura. Também fornecerá à Vital possibilidade de adicionar capacidade e expandir a rede à medida que as demandas de conectividade dos operadores e seus clientes continuam a crescer. Na Vital, estamos comprometidos com a nossa estratégia de rede neutra para expandir, além dos 20 milhões de residências conectadas, acelerar a implantação do 5G e fornecer inovações de serviços relacionados para os nossos clientes em todo o Brasil, disse Cícero Olivieri, vice-presidente de engenharia da Vital. Então está aí, a Vital continua sendo uma empresa importante na estratégia da Oi e a Oi precisa trabalhar para que essa sua participação seja mantida até o momento mais oportuno, onde ela de fato possa fazer uma venda, mas com um ativo muito mais valorizado para que essa participação a ser vendida possa fazer a Oi pelo menos angariar aí em torno de 18, 20 bilhões. Né? É isso que a gente precisa defender junto a essa chapa que vai ser escolhida para o novo Conselho de Administração da Oi no dia 6. Né? Nas últimas semanas, nós vimos aí reações da Oi aos processos que foram abertos na CVM e no Ministério Público Federal. Então, algumas notas foram divulgadas e a Oi saiu com um comunicado dizendo que, em consideração a todos os nossos stakeholders, incluindo os mais de 25 mil profissionais diretos, parceiros, fornecedores, credores, acionistas, instituições, demais atores que vêm participando dessa jornada, acreditamos que seja importante esclarecer diversos pontos e reestabelecer de maneira transparente a visão sobre a empresa e seu processo de soerguimento. E aí eles disseram que, em primeiro lugar, é importante mencionar que o pedido de tutela antecipada à Justiça faz parte das ações legítimas que a Oi tem em busca da sua sustentabilidade de longo prazo, após cumprir todas as obrigações decorrentes do plano de recuperação judicial aprovado em 2018 e encerrado em 2022.
Vale enfatizar que a recuperação da Oi originalmente tornou-se necessária diante de uma sucessão de decisões e acontecimentos passados de diversas naturezas que levaram a empresa a uma situação de estrutura de capital e dívida incompatíveis com a sua capacidade de geração de resultado. Dentre os fatos, vale citar os impactos financeiros das fusões com Brasil Telecom, Portugal Telecom e o peso do ambiente regulatório já desatualizado há muito tempo, que inviabilizou a concessão, tornando-a insustentável há quase uma década. Esse assunto da concessão, isso está no processo de arbitragem. Eu fiquei animado com a entrevista do presidente da Vivo, que já tinha dito que ia devolver a concessão, mas que depois da arbitragem da reunião de agosto do ano passado, ele disse que agora está otimista em fazer a migração da concessão para o regime de autorização. Então, me parece que caminhou muito bem a arbitragem da Vivo na reunião de agosto do ano passado. Vamos aguardar, porque isso vai ser um parâmetro para a gente visualizar o que vai acontecer na arbitragem da Oi, né? Deveremos conhecer alguma coisa mais concreta dessa arbitragem da Vivo ainda este ano, da Oi só no ano que vem. Com relação a esses problemas do passado, que a Oi faz menção, nas fusões com Brasil Telecom e Portugal Telecom, tudo isso deveria ter sido submetido pelo Conselho de Administração da empresa a auditorias, a investigações e a denúncias, porque são coisas que no passado levantaram suspeitas, acusações, e nunca se teve uma resposta efetiva da empresa sobre o que foi que de fato aconteceu, se alguém ganhou, se os antigos controladores ganharam, se teve gente no mundo político ganhando, não se sabe, né? Deveríamos saber, deveríamos ter esse processo do passado mais clareza. Infelizmente isso não aconteceu. E aí a Oi prossegue. Cabe mencionar que o Instituto da Recuperação Judicial é um mecanismo importante no ambiente empresarial e, se bem aplicado, tem um papel extremamente positivo para que as empresas se levantem, né, e tenham potencial nos seus negócios. E aí eles citam exemplos bem-sucedidos nos Estados Unidos da General Motors, da Hertz e da American Airlines. Muito bem, de fato a recuperação judicial pode ser um processo de transformação para as empresas poderem ter um futuro promissor. O caso da Oi, diz a nota da empresa, é emblemático, não apenas por ser uma das maiores recuperações do país, mas principalmente pelas imensas transformações que ainda estão em curso, que vem acompanhando a empresa desde então. Dentre elas está a completa mudança na sua governança, se tornando uma empresa de capital aberto, ou seja, sem controladores, uma empresa de capital aberto, mas de capital difuso, sem um grupo controlador. Isso, ao meu ver, é um problema. Quando você não tem um grupo controlador. É aquela coisa, sabe que quem engorda o gado é o olho do dono? Já ouviu isso, né? É frase antiga. Então você precisa ter dono. Empresas que não têm dono, empresas que têm capital pulverizado, o poder fica na mão do presidente e do conselho. Isso é perigoso, porque muitas vezes os acionistas minoritários não são ouvidos, não são percebidos, não são vistos, não estão na agenda de interesses nem do Conselho de Administração, nem do presidente e de sua diretoria. Então a gente precisa estar atento, porque este é um problema, não é uma coisa positiva não ter grupos de controle, muito pelo contrário. É algo que pode ser muito problemático com o passar do tempo. Então eles dizem, com um conselho independente e um novo time de gestão, reconhecidamente idôneos e de reputação ilibada, que juntos fizeram uma revisão da estratégia completamente e têm executado um intenso plano de transformação. Esse plano inclui complexos processos de venda de ativos, redução de custos e, ao mesmo tempo, a criação de uma das maiores empresas e bases de usuários de fibra ótica do mundo, com a Vital e o serviço da Oi Fibra, além da reconhecida posição da Oi Soluções e no provimento de soluções de tecnologia para grandes empresas do país. Olha, está tudo certo, tudo maravilhoso. O que nós estamos pedindo nos processos que foram abertos é transparência, é respostas, é uma melhor comunicação, porque nisso a Oi vem fracassando desde 2020 e a gente vem aqui, quem me acompanha sabe que a gente vem batendo nessa tecla a todo instante, a todo momento, a todo tempo. E agora que a empresa saiu da RJ, a gente precisa
de uma postura, né? Depois do encerramento da RJ de 2022, a gente precisa de uma postura da empresa focada nos minoritários. A empresa tem que ter na bandeira principal dela, além do negócio, uma proteção aos minoritários, ou seja, precisa trabalhar para que a ação se valorize. Precisa trabalhar para combater os especuladores que fizeram da Oi a Disney deles, eles estão ganhando muito. A empresa pode fazer alguma coisa para quebrar essa lógica perversa que privilegia fundos de investimentos e prejudicam uma base acionária gigantesca, compostas por pessoas físicas. Isso precisa mudar. Eles terminam dizendo: o processo de recuperação da Oi, ainda que cumprido à risca, não está completo, precisa de ações adicionais. E isso é o que eles estão tentando fazer. Faz-se necessário endereçar de maneira definitiva os principais problemas da companhia, que aí passam pela questão da concessão e que passam também pela questão das dívidas do passado. É preciso continuar o processo de reestruturação de dívida em discussão com os credores financeiros, sendo a maioria deles fundos internacionais e que tem como premissa não impactar a operação do dia a dia da empresa. E do outro, a necessidade do equacionamento da deficiência, do déficit que existe na concessão de telefonia fixa. E esse é o procedimento arbitral que está aberto, de elevadíssima monta. A Oi quer 16 bilhões de reais nesse processo de arbitragem, certo? Então, é isso que a gente tem que acompanhar. Eles finalizam a nota dizendo que acreditam estar construindo uma empresa viável, com equilíbrio entre a resolução dos temas do passado e o desenvolvimento da nova empresa, e a estratégia com foco na fibra, nos serviços digitais e nas experiências do cliente. Pois bem, tudo isso está correto, tudo isso está certo, mas o que a gente precisa é de mudanças. Mudanças de postura, mudança de atitude, um olhar para o minoritário, porque eu não acredito que você, acionista da Oi, esteja feliz em ter visto sua ação sair de 2,50 para 0,11. É isso. Você está feliz? Está satisfeito? Então você não precisa demonstrar nenhuma insatisfação, você não precisa ficar chateado, vá viver sua vida e seja feliz. Agora, se você não está feliz, você não pode ficar de braços cruzados, não pode ficar de blá 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 nas redes sociais. Você precisa se engajar em caminhos que possam te gerar alguma efetividade. É isso que a gente procura aqui transmitir para vocês desde que criamos o canal. A propósito, o mercado de tecnologia vai movimentar 80 bilhões de dólares no Brasil. 80 bilhões de dólares no Brasil. Essa é a projeção que está se fazendo para o mercado de tecnologia no Brasil. Um crescimento aí muito grande. O Brasil tem trilhado um caminho de amadurecimento nessa área de tecnologia da informação. Há um mercado cada vez mais robusto. Esse amadurecimento vem trazendo aí diversos novos processos de transformação, um dinamismo muito grande em relação às empresas de telecomunicações. E aí a grande questão é que isso abre muitas oportunidades de investimento, de crescimento, de expansão. Então, 80 bilhões de dólares devem movimentar o mercado de tecnologia brasileiro. Então, isso é importante, há oportunidades. E isso tem muito a ver, por exemplo, com a Oi Soluções, né? Isso tem muito a ver com a Oi Soluções, isso tem muito a ver com as possibilidades que a empresa tem nesse setor, né? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça isso, compartilhe com os amigos, nos acompanhe aqui no YouTube, estamos sempre produzindo conteúdos gratuitos para vocês e conheça a seleção de empresas, nosso estudo, nossa comunidade VIP, vamos dizer assim, um estudo mensal, apenas R$360, mas eu tenho certeza, por ano, viu? Tenho certeza que vai lhe ajudar muito na sua tomada de decisão. Então, o relatório de fevereiro já foi divulgado, estamos já aí preparando o relatório de março, até dia 14 de março será divulgado. Assine hoje mesmo o relatório da seleção de empresas e você vai receber 12 fascículos desde fevereiro de 23 até janeiro de 24. Você vai estar recebendo esse material e tenha certeza que vai ser útil. Eu tenho tido muitos feedbacks positivos de quem vem acompanhando os nossos estudos. Se gostou do vídeo,
Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus. Até a próxima.